Amém, irmãos? Deus seja louvado. Quando crianças somos ensinados lá na classinha da tia Jaque, não é? E nas classes de escola bíblica dominical, que nós devemos, no momento da oração, devemos fechar os nossos olhos, para que ninguém nos perturbe, para que nada nos perturbe, devemos abaixar as nossas cabeças e falarmos com Deus e orarmos. Isso nos é ensinado sempre, né? E sempre também ensinamos isso para as crianças. Mas quando começamos a ler a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos identificar que Paulo aqui está nos chamando a uma realidade diferente, a olharmos, nos levantarmos e olharmos para o céu, e olharmos para Deus, olharmos para as grandezas de Deus, para tudo aquilo que Deus tem feito. E nós moramos num local privilegiado, porque nós temos o prazer de poder contemplar as maravilhas de Deus, contemplar aquilo que Deus fez e glorificarmos ao Senhor. Não é como é bom quando nós chegamos diante da ponte ali, olhamos para o rio, olhamos para o mar. Como é bom quando chegamos diante do mar. Como é bom quando vamos para a serra e olhamos para tudo aquilo que Deus criou e podemos glorificar a Deus, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. A sua criação não se compara e não pode ser comparada a nada, porque são coisas únicas que Deus fez para nós. E o apóstolo Paulo aqui neste momento, ele está convidando a igreja em Éfeso também a fazer isso, a olhar para Deus, a olhar para as grandezas de Deus. E neste momento, com Paulo aqui, nós podemos aprender algumas lições. Nesta passagem que lemos e em outras que vamos ler também. A primeira lição que nós podemos aprender nesta manhã com Paulo é que nós precisamos entender quais são e quais devem ser as verdadeiras motivações que nós temos quando vamos nos colocar diante de Deus pela vida de alguém. Orarmos por alguém. Colocarmos, como diz a palavra de Deus, na brecha por alguém. E quando eu faço isso, querido, eu preciso entender que a motivação, aquilo que estava na mente de Paulo, aquilo que estava alimentando o seu desejo de orar, aquilo que estava levando ele a orar pelo povo de Éfeso, é que ele tinha o conhecimento do propósito soberano de Deus. Nós cantamos isso. Nosso Deus é soberano. Ele reina. Ele reina. E quando oramos, e quando nos colocamos diante do Senhor, nós precisamos entender isso, que Deus, Ele é soberano. A vontade dEle é soberana sobre as nossas vidas. E quando vamos pensar na soberania de Deus, nós vamos encontrar toda essa soberania na palavra de Deus. E eu preciso então entender que quando eu me coloco diante de Deus para orar por alguém, orar por alguma família, orar por alguém que está precisando da ação do Espírito Santo de Deus, eu preciso também estar consciente da palavra de Deus. E para eu estar consciente da palavra, eu preciso conhecer a palavra de Deus. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu costumo dizer, né, para o Davi, que este verso ele é muito bem aplicado naquilo que eles conhecem muito bem sobre a informática. Quando você vai lá no Google, lá, você coloca alguma coisa lá, onde que o Google vai buscar a informação? Existe uma memória maior, que lá estão inseridas todas as informações. E aí o Google te dá a resposta daquilo que você está precisando. Não é assim, jovens? Não é assim? Você tem ali todas as respostas que você precisa. O nosso coração é onde nós guardamos a palavra de Deus. E neste momento que estamos orando, o Espírito Santo, ele vai lá no nosso coração e busca a palavra. Mas se não lemos, se não entendemos, se não praticamos a palavra de Deus, o que o Espírito Santo de Deus vai achar? Não vai encontrar nada. E nesse momento, querido, quando nós estamos em oração,
nós precisamos entender que a oração, ela precisa ser regada pela palavra de Deus. Certo pastor diz que a vida cristã, ela é como um barco a remo. De um lado é a oração, de outro lado, como eu vou remando, como eu vou orando, como eu vou lendo a palavra, o meu barco vai avançando. Mas se eu apenas oro, eu estou remando só de um lado, que os pescadores aí sabem muito bem o que acontece quando nós remamos só de um lado, né? O barco não sai do lugar, ele fica rodando ali no mesmo lugar. Não é verdade, irmãos? Mas se rodamos também só de um outro lado, só palavra, nada de oração, o barco vai rodar no mesmo lugar. E assim é a igreja do Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor a orar por alguém, a orar por alguma vida, a orar pelos missionários, a orar por aqueles que estão levando a palavra do Senhor, nós estamos entendendo que a igreja está avançando, porque nós estamos orando, estamos recebendo a palavra, estamos nos alimentando da palavra, e assim a igreja avança. Quando oramos, precisamos também entender que Deus cumpre os seus propósitos. Existem na Bíblia as promessas do Senhor. Interessante, querido, que nós tantas vezes lemos sobre as promessas do Senhor, mas nós não paramos para pensar que as promessas do Senhor, elas se cumprem, elas se concretizam na vida daqueles que se colocam diante do Senhor. Interessante pensarmos que o Senhor não permite que nenhum dos seus propósitos deixem de ser cumpridos em nossas vidas. É vontade do Senhor que tudo aquilo que Ele nos promete, quando a promessa vem do Senhor, nós podemos crer que ela será cumprida. Alguns esperam dias, meses, anos. Em minha época existia um cantor muito famoso, José Tostes. A irmã conhece ele, né? Na nossa época, né, irmã? E esse cantor contava em seu testemunho que a sua mãe orou por ele 25 anos. E ele era barra pesada. E aquela mãe orava, e quando ele chegava das ruas, nas madrugadas, aquela mãe estava de joelho diante da sua cama, intercedendo pelo seu filho, e ele ouvia a mãe pedindo a Deus: Deus, salve o meu filho. E chegou o dia dela partir para o Senhor. E quando estava lá o seu corpo no templo, sendo velado, na hora da mensagem, quem entra à igreja? José Tostes. E na hora do apelo, ele entregou a sua vida a Jesus, e a partir dali, ele se tornou um cristão, um cantor, levando a palavra do Senhor cantada e falada às igrejas do nosso Brasil. Sabe por quê, querido? Porque um dia Deus prometeu à sua mãe que ele seria salvo. Que ele seria salvo. Deus fez promessas e Ele cumpre as suas promessas. Os propósitos do Senhor, eles são cumpridos em nossa vida quando nós entendemos que através da oração nós vamos conhecer a palavra do Senhor e esta palavra se concretizará em nossa vida. Nós precisamos entender que neste momento em que nós estamos orando, estamos intercedendo, estamos nos colocando diante de Deus em oração. Olha o que Paulo está fazendo no capítulo 1, verso 16 de Efésios. Se você puder abrir a sua Bíblia, querido, vamos acompanhar aí Efésios 1,16, quando a palavra do Senhor diz assim, olha: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. A nossa oração, ela deve ser regada pela gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Precisamos entender isso. E tantas vezes nós somos levados diante do Senhor em oração, apresentar ao Senhor aquela famosa listinha que nós fazemos quando vamos ao supermercado da fé, não é? Senhor, eu preciso, eu quero, eu tenho que conseguir isso, por favor, Senhor, me atenda. A minha lista está muito grande. Mas Paulo está nos ensinando aqui que nós devemos ir ao Senhor primeiramente como? Em gratidão.
com gratidão no nosso coração, gratidão por tudo aquilo que Ele é, gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito, gratidão por tudo aquilo que Ele tem realizado, por tudo aquilo que temos vivido diante do Senhor, pelo cuidado do Senhor para conosco, pelo cuidado do Senhor para com a nossa família, pelo cuidado do Senhor para com a igreja, pelo cuidado do Senhor para com aqueles que nós estamos orando por eles. Enquanto a nossa oração tem denotado gratidão a Deus, irmãos, como que está o nosso nível de gratidão diante de Deus? Ou será que estamos como que pedintes diante de Deus apenas? Precisamos entender isso e precisamos aprender isso com Paulo, que neste momento, quando Paulo está orando pela igreja, mas em primeiro lugar ele está agradecendo a Deus pela igreja que está em Éfeso, pela vida dos Efésios, por esses irmãos amados que receberam a palavra e agora estão diante de Deus, sendo lembrados por Paulo e Deus está recebendo a gratidão do apóstolo pela vida desses irmãos. Precisamos entender que quando oramos, as razões para nós orarmos, elas precisam estar diante da vontade de Deus. Ontem eu ouvi uma oração que eu fiquei pensando justamente nisso. Uma pessoa estava orando e na sua oração ela disse assim: Jesus, eu ordeno que tal pessoa fique curada. E na hora me veio aquele pensamento, né, e aquela dor no coração. Eu falei, mas quem sou eu para ordenar a Jesus fazer alguma coisa? Quem sou eu para poder dar ordens a Jesus? E aí eu me calei, diante dessa palavra eu me calei e falei, eu não posso dizer amém para um negócio desse. Eu não posso concordar com a situação dessa. E depois eu tive a oportunidade de orar e nós clamamos pela vontade de Deus sobre aquela vida. Precisamos entender, queridos, que neste momento, quando oramos, precisamos estar diante de Deus com sinceridade em nosso coração, com fé em nosso coração, e precisamos entender quais são os motivos para quais nós estamos orando, verdadeiros motivos. Precisamos pedir ao Senhor, como fez o apóstolo Paulo, diante da palavra do Senhor que lemos, que precisamos estar com motivos específicos diante do Senhor, capítulo 1, verso 18, quando ele fala, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da sua glória, da herança nos santos. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Orarmos com entendimento diante do Senhor significa eu saber o porquê que eu estou orando. Vou orar. Não, eu preciso entender por que eu estou orando neste momento. Para que eu estou orando? A quem eu preciso que Deus alcance neste momento? Onde eu quero que a minha oração chegue? Estava diante de uma senhora de 85 anos e ela falou comigo, pastor, nesta noite eu estava orando e Deus me levou lá no Níger, pastor. Eu falei, irmã, a irmã não teve sonho, não? Algum pesadelo? Não, pastor. Deus, no momento da minha oração, Deus me levou lá no Níger. E nós temos um casal de missionários que estão lá no Níger, adotados. E esse casal estava apenas com um filho nessa época. E lá no Níger, eles construíram a escola, construíram a casa pastoral e a escola, e estavam construindo uma casa para mais uma família que já tinha recebido a Jesus. E a irmã me contou aquela experiência. E essa irmã, ela é contribuinte fiel para os missionários lá no Níger, Wallace e Roberta. E passou. E eu, como que um descrente, não levei fé na palavra daquela irmã. Ela, pastor, vamos interceder pela Roberta e pelo Wallace, porque eles estão passando problemas lá, pastor. Deus me levou lá e me mostrou isso.
Uma semana depois eu recebo um e-mail de Roberta e Wallace. Pastor, por favor, há uma semana atrás nós tivemos aqui um ataque em nossa escola. E colocaram fogo na escola, pastor. Todos os móveis da escola foram queimados. A nossa casa não foi destruída pela misericórdia de Deus, mas a casa que nós estávamos construindo para o casal que se converteu, porque ela é assim, quando alguém se converte, eles ou matam ou destroem tudo. E aí ela falou, pastor, naquele dia destruíram toda a construção que já tinha sido feita para aquela família. Ore por nós, pastor. Aí me vem à mente a oração da irmã Ruth. Deus estava mostrando a ela aquilo que estava acontecendo a tantos quilômetros de distância. Talvez nós não possamos ir, mas a nossa oração vai. Nós somos levados por Deus a intercedermos por alguém que nós não possamos alcançar, mas o Espírito de Deus pode alcançar. E precisamos estar conscientes diante de Deus. Precisamos ter esse entendimento de que a oração, ela ultrapassa os limites do tempo. E o Espírito Santo de Deus age no momento que nós estamos intercedendo, no momento que nós estamos clamando, no momento que nós estamos chorando diante de Deus pela vida de alguém. Precisamos entender que no momento que estamos orando, existe um celeiro de bênçãos à nossa espera. Capítulo 1, verso 18. Para sabermos qual a riqueza da glória da sua herança. Qual é a maior herança que temos, irmãos? São os bens materiais? São as questões aqui terrenas que Deus tem nos dado tantas vezes? Não. A nossa maior riqueza espiritual nós já alcançamos. É a salvação em Cristo Jesus. É a grandiosidade de nós estarmos acima dos problemas dessa terra, acima das situações dessa terra. E quando eu tenho a visão de que aquilo que eu já recebi de Deus, aquilo que Deus de presente me deu, que é Jesus Cristo, seu Filho, a salvação através de Jesus, e esta salvação me livrou da morte, me livrou do pecado, me livrou do inferno. O inferno era o meu destino, agora não, agora eu sou filho de Deus, e vou poder desfrutar com Deus da vida eterna nos céus. Quando a minha visão se amplia para esta grandiosidade, para este presente que Deus me deu, eu vou entender que tudo aquilo que eu estou pedindo a Deus, tudo aquilo que eu estou vivendo, que as pessoas estão vivendo aqui nessa terra, estão abaixo disso. E o meu problema já não vai ser mais um problema tão grande, porque maior que o meu problema é a vida eterna que me espera. Problemas, vamos passar. Tempestades, vamos enfrentar. No mundo, tereis aflições. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. É nós entendermos que o que Deus tem reservado para nós não se compara. Precisamos entender que para sabermos dessas extraordinária grandeza, nós precisamos crer que Deus é o Deus do impossível. Existem tantas vezes que nós somos levados a pensarmos que não há mais solução, não tem mais jeito, não há cura, não há resposta. Mas quando nós estamos diante de Deus, em oração, Ele tem a resposta. Capítulo 1, verso 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Verso 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou, verso 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que
cumpre tudo em todos. Tudo em todos. Queridos, o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Quando Ele ressuscitou o seu Filho lá na cruz do Calvário, e nós entendemos que pela fé, nós recebemos a Jesus, e um dia também seremos ressurretos com Ele, e um dia também estaremos com Ele nos céus. Nós vamos entender que nós precisamos orar com mais fervor, crendo que o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele não é apenas poderoso, Ele é todo poderoso. Todo poder está em suas mãos. A morte foi vencida. O inferno foi destruído. E agora nós precisamos orar então assim. Não mais orarmos como cristãos que estão com pires nas mãos pedindo bênçãos ao Senhor, não. Mas orarmos entendendo que Deus já nos deu o melhor. O melhor nós já recebemos. E se eu já recebi o melhor, eu não preciso ficar preocupado com as coisas que estão me cercando aqui nesta terra. Porque se Deus me deu o melhor, Ele tem sempre o melhor. Para que possais experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Se a vontade de Deus para mim é boa, agradável e perfeita, eu preciso confiar, eu preciso crer, que quando eu estou orando, Deus vai manifestar a sua vontade sobre a minha vida, que é boa, agradável e perfeita. Por que tememos então? Mas precisamos orar também, encorajando aos nossos irmãos, pedindo ao Senhor que venha trazer o encorajamento, pedindo ao Senhor que venha trazer sobre a vida daqueles que nos cercam, daquelas pessoas que estão diante de nós, o encorajamento, a certeza de que eles não estão sozinhos nas lutas, nos problemas, na caminhada da vida. Eu pedi a alguns irmãos que separassem alguns versos. Podemos ler agora, queridos? Cadê os irmãos? Irmão, deixa eu puxar pela memória pelo nome. Milton. Irmão Milton, pode ficar de pé e ler, querido, seu verso. Amém? Olha como Paulo começa esses versos que foram lidos. E a paz de Deus esteja em vossos corações. Não existe nada melhor do que um coração em paz. Assim diz a letra da canção. Se o teu coração estiver em paz, verás que cada nuvem um arco-íris traz. O coração em paz, diante de Deus, nos leva a entendermos que precisamos estar diante de Deus em paz, em alegria, em amor, cantando cânticos espirituais diante do Senhor, louvando e adorando ao Senhor. E não existe nada melhor, querido, no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de problemas, e você tirar do teu coração, do fundo do teu coração, uma canção de louvor, de adoração ao Senhor. E os poetas, os escritores, aqueles que compõem suas músicas, eles dizem que não existe momento melhor para eles comporem uma canção, a não ser os momentos de aflição, os momentos de problemas que estão vivendo. São nesses momentos que Deus tira do fundo da alma as mais lindas canções. Quando estamos em paz, entendemos que estamos cumprindo a vontade do Senhor. Você, irmã, podemos resumir: em tudo dai
graças. Em tudo dai graças. Como volto àquela pergunta anterior que fiz lá no início, como está o nosso nível de gratidão a Deus em nossas orações? Quando recebemos bênçãos, é muito bom agradecer, né? Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos. Rapidinho nós, né? Mas vamos agradecer a Deus porque nesta semana nós fomos provados. Vamos agradecer a Deus porque nesta semana nós enfrentamos um problema e este problema nos levou para mais próximo de Deus. Vamos agradecer a Deus porque eu estava esperando receber uma quantia e essa quantia não veio. Vamos agradecer a Deus porque eu cheguei lá no hospital e o médico me deu uma palavra que não foi muito boa, não foi de acordo com aquilo que eu estava querendo. Vamos agradecer a Deus porque a coisa não está caminhando bem. Em tudo Deus cumpre a sua vontade. E nós precisamos ser gratos a Deus. Quero abrir um parênteses e agradecer. Já agradeci a Deus nessa manhã e quero agradecer aos irmãos que têm orado por nós. Ontem a minha mãe abriu os olhos, para a glória de Deus, e falou tá. Só falou tá. Aquele tá para mim já foi uma glória, né? E quando eu cheguei lá e chamei pelo nome, ela abriu os olhos e olhou para mim e fechou os olhos de novo. Falei, agora pode ficar tranquila e dorme mais um pouco, né? Mas é tão grandioso quando nós, diante das circunstâncias da vida, o Senhor nos chama a adorarmos, a agradecermos, a louvar a Ele pelas grandezas, pelas maravilhas que Ele tem operado. É tão maravilhoso isso, querido. O poder do Senhor é incalculável, é ilimitável. E para terminar, a última irmã que pedi para ler, irmã, pode ler, querido, o seu verso? Amém. Não estejais inquietos. Você já esteve inquieto? Já esteve? Eu já estive inquieto. É terrível quando nós ficamos inquietos. Você vai, liga a TV, aí nada na TV você quer ver. Aí você desliga. Aí você vai fazer uma outra coisa, aquilo também não te satisfaz. Aí você para aquilo dali pelo meio do caminho e vai fazer outra coisa. E você fica assim, você fica como que perdido. Quando você está inquieto pelas circunstâncias, pelos problemas da vida. E a palavra do Senhor vem nos recomendar nesta manhã que nós não devemos ficar inquietos. Mas devemos levar as nossas orações a Deus em ações de graças ao Senhor. Estarmos nos colocando diante de Deus, crendo que esse Deus a qual nós servimos, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, naturezas de Deus. E a sua fidelidade, ela tem nos alcançado de geração em geração. A presença do Senhor em nós deve encher o nosso coração de paz, de amor, tranquilidade, esperança, que até mesmo a morte não vai nos tirar da presença de Deus. Pelo contrário, a morte será a entrada para os céus, para estarmos diante de Deus. Quando o apóstolo vem falando na palavra do Senhor, queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. Nós precisamos ter essa certeza em nosso coração,
de que em nossas orações nós estamos diante de um Deus que é fiel, Ele é bom, Ele é justo e Ele é amor. A essência de Deus é amor. Por isso que o apóstolo fala, lá em cima, no primeiro verso que lemos, ele está falando: arraigados, enraizados, alicerçados no amor. Quando eu oro, alicerçado no amor de Deus, eu tenho a certeza de que este amor me alcançou primeiro. Eu fui alcançado por este amor de Deus. E agora então, eu posso orar livremente pelos outros, amando aos outros e pedindo ao Senhor, talvez até para o outro, a bênção que eu gostaria de ter para mim, mas agora eu vou me colocar diante do Senhor pela vida do meu irmão, pela vida daquele jovem, pela vida daquele vizinho, pela vida daquele colega de trabalho. Quero terminar a minha palavra nesta manhã para os irmãos, contando para os irmãos como que nos momentos de tempestade, Deus usa os momentos de tempestade para nos fazer de nós instrumentos dele. É muito interessante isso, queridos. E ontem saí daqui para ir a Cabo Frio, rapidinho de manhã, e eu olhei no site lá, a loja estava aberta até meio-dia. Eu falei, bom, vou sair daqui 9 horas, vou chegar lá tranquilamente até meio-dia, né? Não tem problema. E quando eu cheguei lá no portão, estava uma placa lá: a partir da data tal, o atendimento aos sábados até às 10 horas da manhã. Falei, poxa, rapaz. Eu já tinha combinado com o rapaz que me levou, né? Falei, olha, já que você vai voltar, eu só vou lá pegar a encomenda que eu preciso pegar e eu vou voltar com você, que aí eu pago mais uma passagem a você, eu volto com você. Ok, cheguei lá, falei, agora eu tenho que voltar de qualquer maneira. Eu falei, Edson o nome dele. Eu falei, Edson, vamos embora, não tem nada aqui para eu pegar, vamos embora. Mas por dentro eu estava revoltado, né? Eu falei, poxa, por que eu acordei, vim aqui em Cabo Frio, gastei dinheiro, e não aconteceu o que eu estava esperando. Aí a gente já começa a ficar revoltado, né? Com Deus, com o motorista, com todo mundo, não tem nada a ver. Falei, Senhor, pelo amor de Deus, não posso perder tempo. E depois ainda tinha que sair de casa para ir para o hospital em Casimiro de Abreu. E é uma maravilha o transporte, né, para Casimiro de Abreu, é uma bênção. Aí quando eu saí de lá, daquela loja, entrei no carro e fomos andando, eu falei, não foi em vão que eu vim aqui hoje. Deus tem um propósito nesse negócio. Desde quando eu saí de casa, Deus tem um propósito. Porque eu já estava preparado. Tudo já estava preparado. Para mim, no meu pensamento era ir pegar a encomenda. Mas nos pensamentos de Deus, Deus já tinha algo muito maior proposto. E no meio do caminho, ouvindo as canções de dentro do carro, eu descobri que ele é evangélico, e descobri que ele descobriu que eu sou pastor, e começamos a conversar sobre as coisas de Deus. Aquilo que Deus tem feito. E quando chegou no meio do caminho, lá em Cabo Frio, ele parou a loja diante de uma outra loja lá de ração, e descemos, e ele falou assim, pastor, essa aqui é a minha namorada. Aí, ele é pastor, me apresentou para a namorada, ele é pastor. Eu falei, prazer, meu nome é Cláudio. O senhor é pastor? Eu falei, sou. Aí comecei a contar para ela a história, que vim lá de Petrópolis, aquela história toda, né? E no meio da conversa, eu entrei no meio da conversa com ela, falei, porque eu trabalhei lá com dependentes químicos e coisa e tal, e contei toda a história para ela. No meio da conversa, ela falou, pastor, para. Eu falei, para? Por que para? Eu era esposa de pastor. Falei, poxa, bênção. Bênção não. Para mim, foi a pior coisa ter sido esposa de pastor. Falei, meu Deus, e agora, Senhor? E ela, olha, meu marido me abandonou e hoje meu marido está nas drogas lá em Rio das Ostras. Está traficando lá em Rio das Ostras. Está morando na minha casa lá em Rio das Ostras. Meu marido era pastor. Trabalhou mais de 10 anos com dependentes químicos aqui em Cabo Frio.
Mas teve um momento que a dependência química pegou meu marido. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Me explica, o que está acontecendo aqui nesse negócio? E ela começou, e ela desceu a lenha na igreja, no pastor, no marido, e na família. Eu falei, para tudo, vamos parar tudo, vamos sentar aqui, vamos conversar. Eu fiquei lá, irmãos, meia hora lá dentro daquela loja, com aquele casal. Falei, Edson, eu não estou entendendo nada, cara, mas vamos sentar e vamos conversar. E comecei a conversar, comecei a ver toda a problemática da família. O Edson, no ano passado, perdeu o filho de 17 anos ali em Rio das Ostras. Foi assassinado. Um menino com o futuro todo pela frente. E ele chorava, e ela chorava, e eu chorava. Hoje pela manhã eu estava aqui orando pela família do Edson, pela vida da Sueli, por aquele homem, aquele pastor, aquele homem de Deus que está perdido nas drogas ali em Rio das Ostras. Pelo filho dela que está acompanhando o pai também no tráfico das drogas. Corações feridos, magoados, trancados. E quem Deus vai pedir para orar por eles? Tenho outro filho. Sou eu mesmo. A partir do momento que eu tomei consciência do problema, da situação, eu não posso ficar calado. Eu não posso cerrar os meus lábios e pelo menos não interceder por eles. Clamar por eles. Crendo que a fidelidade do Senhor, a misericórdia do Senhor, irá se cumprir na vida daquela família. Eu preciso crer nisso, meu irmão. Porque senão é melhor eu abandonar a vida cristã e ir embora para casa e Deus me leve logo. Quando eu oro, eu preciso crer que Deus está agindo. Eu preciso crer que Deus vai cumprir a sua palavra. Não a minha palavra, a palavra dele. A palavra do Senhor não volta vazia. Nisso eu creio. Vamos orar ao Senhor. Talvez você esteja diante de uma situação, vivendo com situações, com pessoas que estão também vivendo situações que, diante dos olhos humanos, são situações impossíveis. Mas para Deus, não existe impossível. Para Deus, tudo é possível. Mais uma vez, Senhor, falando com o Senhor, nós agora nos colocamos diante do Senhor humildemente, para agradecer ao Senhor pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco. Ó Espírito Santo de Deus, visita cada coração nesta manhã na tua casa, se com as famílias aqui representadas. Eu quero colocar mais uma vez diante do Senhor a família do Edson, da Sueli, aquele homem que ainda não tive o prazer de conhecer, mas o Senhor conhece o seu coração. O filho, estão envolvidos, Senhor, lá naquele mundo das drogas. Toma, Senhor, esta família nas tuas mãos, age com poder na vida deles, Senhor, para que eles sejam restaurados, resgatados, libertos. E Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que haja na vida dessa igreja, em nossa vida, em nossos corações, o desejo maior de clamarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor, buscarmos a tua presença, Senhor, crendo que tu és fiel. A tua palavra não volta vazia. E, ó Deus, a tua palavra nos mostra, podemos ficar em paz, podemos viver em paz, quando nós confiamos na tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo complete em nós o teu querer e a tua vontade. Oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.